tempo a gente vê, e parece que isso está sendo feito hoje, né? O filme está sendo feito em linguagem, né? E a atuação é maravilhosa, é incrível de vocês dois, uma parceria incrível, né? Agora eu vou acender a luz aqui para ti, para apagar. Não, só apagar. Senão a gente fica mal, né? Tem um contraste na sua atuação que é tão bonita, né? Eu preciso falar isso, né? Porque tem uma coisa do humor e da tragédia ao mesmo tempo, né? E direção assim, milimétrica, né? A hora de entrar música, a hora de sorrir, a hora de uma coisa maravilhosa, em termos artísticos, né? E uma super direção, uma direção de arte também incrível. Quem estava aqui na oficina do Eduardo de música, de sonoplastia, de trilha sonora é dele. Não é a trilha, é o som, a mixagem. É o desenho de som, da finalização, né? Tem a diferença da trilha musical e da Fernanda Puja. A trilha dela. Estamos aqui para perguntar, para tratar, para conversar, o que vocês quiserem. Eu sei se a Débora quer falar alguma coisa, Dezinho. João, quer ficar aqui? Eu sempre que eu vejo esse filme, eu descubro alguma coisa. Eu descobri hoje que quando ela toca o violão, que tararara, né? Que é a música do final, é quando ele logo depois recebe a notícia da morte da dona Nenê. E aí vendo o escrito do final, né, que o filme é dedicado a essa geração, né, que lutou por todos nós e que tomou os céus de assalto, né, engraçado isso. Hoje me pegou. Hoje veio isso. E também me veio uma coisa muito forte do filme, que a Mônica me perguntou de quem era a fotografia. É do Adrian Cooper. O Adrian Cooper é um cineasta inglês brasileiro, ele está no Brasil há muito tempo, mas o Adrian, ele tem uma característica muito especial, que ele é documentarista. E ele também é um super diretor de arte, um super fotógrafo. E então ele trouxe, eu acho que é isso que talvez que a Mônica tenha dito sobre a linguagem do filme, que eu acho que ela realmente é muito contemporânea, é porque ele trouxe, o Tony queria que fosse um mergulho dentro da intimidade dessas pessoas que fizeram a resistência, né? Ele até depois, se vocês tiverem oportunidade de assistir, ele fez um documentário chamado No Olho do Furacão, que na verdade ele foi entrevistar as pessoas que participaram da resistência, pegando em armas e tudo, né? Que era uma ala da esquerda que acreditava que a gente tinha que ir para cima deles também. E ele, como bom documentarista que o Tony ele levou uma câmerazinha de vídeo para ir gravando os depoimentos. Isso depois ele falou, mas eu tenho todo o material, vou fazer um documentário. Então tem esse documentário. Mas isso tudo só para dizer que eu acho que o Tony, ele era um cineasta que ele vinha da fotografia, ele foi fotógrafo. Então para ele, Mo, era muito importante encontrar a forma como contar essa história. E hoje ficou muito forte para mim essa coisa do documentário, sabe? É uma câmera que o Adrian traz, que ele filmou com câmera de documentário, uma 16mm, não era aquele trambolhão de antigamente, né, da 35mm, era uma 16mm, muito leve, e o Adrian, como fotógrafo e como ele é um grande diretor de arte também, ele deixou o apartamento todo feito com pré-light. E a gente ficava muito solto, sabe? No apartamento. A
gente ensaiou muito, que o Tony era, ao contrário de alguns ainda de uma geração anterior a ele, até alguns da geração dele, eles não acreditavam que o ator seria capaz de ensaiar e ir para o set com frescor, sabe? Tinha essa mítica. E aí o Tony foi o contrário, ele ensaiou muito com a gente. Então foi tão legal, porque eu acho que aquilo e aquele jeito solto da gente estar no apartamento impregnou, assim, de uma tal forma, assim, as personagens, elas estão tão dentro da gente, que as coisas iam acontecendo, os erros aconteciam, e eles eram muito bem-vindos. Você sabia o que fazer com eles. Porque você respondia como personagem, você não respondia... Eu até falei uma vez numa entrevista que o Tony, como diretor no Cabra Cega, ele me ensinou a fazer jazz, sabe? A improvisar. Porque a gente ficava muito solto naquele apartamento, a gente podia ter o ímpeto de ir para outro lugar, que a câmera ia junto, e tudo bem aquela câmera que borrava às vezes as coisas, porque era o olhar para dentro daquele aparelho, né, para o viver daquelas pessoas. E hoje eu senti muito forte tudo isso. Acho que não sei se foi por conta da tua pergunta de quem era a fotografia. Porque é muito bonito. Ela é bonita, né? E ela é muito viva. Nesse sentido do documentário, que um documentário você tem que abrir mão de alguns recursos estéticos para celebrar o que acontece ali, porque você começa com um roteiro, mas na verdade você se perde, né? Porque eu acho que o documentário tem esse lugar, né? Você tem que estar atento ao momento, né? E eu senti isso no filme hoje, assim, de uma forma tão gostosa. Sempre bom pegar coisa nova, né? Naquilo que já... eu senti isso, assim, foi tão gostoso. E a Muito casa... orgânico, né? Muito orgânico. É muito A câmera era é um como se a personagem dentro. gente estivesse lá dentro olhando, né? Assim, é muito... É o olhar de dentro. Não tinha distância. Não tinha distância. Foi muito gostoso. E aqui na casa também me deu uma sensação, assim, que a gente estava com a família assistindo, sabe? Um filme junto, assim. Tudo próximo. Tudo próximo, tudo... Foi muito gostoso. Vocês querem fazer perguntas? Mas eu achei que era um documentário mesmo. Eu Olha, achei que era um documentário e gostei que eles são vencedores, né? Eu achei que ia ter um drama muito final, muito triste. E não, abre a cortina, descortina, vocês três saem. vai para aquele branco, né? Que é assim, esse país que a gente tem que escrever, né? Não apareceu nem Mas bom. Essa coisa da intimidade, né? Da intimidade me chamou a atenção também. Como era a intimidade, né? Dos guerrilheiros, né? Dos revolucionários. E aí eu assisti o filme novo do Valtinho, como é que chama? Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Que também é isso, é dentro da casa, né? É assim, uma outra coisa, mas né, é o tema, é ali dentro do tempo. E também retrata, só que lá no caso é a família, né? Que a gente poderia falar que é uma família também, não sei. Acabava virando, né? Uma família de revolucionários. Porque ele entrevistou 8 revolucionários. E, por exemplo, aquela cena da cabaninha que ele está... É muito engraçado. Tem uma que contou, tão bonita, ela contou isso, que eles tinham, esqueci o nome dela agora, eles tinham um mimeógrafo para fazer, a gente que fazia a prova com mimeógrafo, a gente reconhece o papel, eles talvez não são muito jovens. Tem algumas pessoas que sabem o que é mimeógrafo. Né? Era um negócio que tinha alto, assim, fazia as cópias, sabe? Ou a impressão, né? Do computador. E ele faz um barulho e tudo. Então, a Rubene, ela é daqui de Campinas. Ela contou que eles forravam
uma mesa com muitos cobertores para não fazer barulho e ficavam dentro dessa cabana. Imagina o calor, né? Devia ser mas tudo foi construído muito do universo que esses revolucionários, esses guerrilheiros... Foi uma pesquisa para montar o que é acostumado a fazer. A Rosa mesmo, eu me inspirei em 3 grandes mulheres. Uma é a Dona Maria Prestes, que eu tive o privilégio de conviver com ela. O Tony fez um filme sobre o Prestes. O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes, que também está por aí, vocês podem assistir, vocês vão ver muita coisa do Brasil. E é um documentário. E a Dona Maria Prestes, ela era considerada uma tarefeira. O que era uma tarefeira? Era o que a Rosa era. Aqui ia nos lugares que não tinha a estampa de uma guerrilheira, não tava, mas que dava todo o suporte aos aparelhos, sabe? E a Dona Maria Prestes, ela foi designada para cuidar do Luiz Carlos Prestes, que viveu muito na clandestinidade, né? E, inclusive, ela engravidou num aparelho, né? O primeiro filho dela e tudo. E a outra pessoa pela qual eu me inspirei muito foi a Rubene, que dessas entrevistas que o Tony fez, eu assisti a todas, né? E que também era intelectualmente, assim, ela era muito esperta, sabe? Assim, e também tinha essa coisa da comunicação, de fazer o jornalzinho e tal, né? E a outra foi a Dulce, que eu acho que tem a ver com essa coisa que a Mônica falou, da Rosa ter uma outra levada ali dentro daquele aparelho tão tenso, né? Que a Dulce Maia, ela era irmã do Carlito Maia, que talvez vocês conheçam o Carlito, que está saindo agora do João Batista Andrade, um documentário sobre ele, vale a pena. O Carlito é uma figura excepcional e foi ele que fez Lula lá, brilha uma estrela. Ele propaganda do PT, né? Ele fazia. Ele sem medo de ser feliz, assim, ele era um publicitário com frases muito... E não precisamos de muita coisa, apenas uns dos outros. Isso tudo é Carlito Maia. E a Dulce era uma mulher fantástica. E ela era, como o nome dela, doce, sabe? E ela foi importantíssima, porque ela tinha uma ponte muito grande com os artistas. Então ela que fez os grandes eventos, os grandes shows. Para angariar dinheiro para a luta, né? E ela era muito doce. E eu vi o depoimento da Dulce e eu fiquei tão encantada com aquilo. Eu falei, gente, ela é uma mulher tão forte, ela é uma mulher tão decidida, ela foi a primeira mulher a cair. Ela foi torturada barbaramente e muito torturada, porque também eles viam na Dulce uma traidora, porque ela era uma mulher de uma classe social mais alta. Então eles viam nela uma figura, uma traidora da nação, né? Foi barbaramente torturada. E a Dulce, ela me contou uma história que eu achei tão bonita, que foi a forma como ela suportou a prisão. Ai, me emociona. Ela conheceu o que veio a ser o companheiro dela na prisão. E ela falou que o que dava força à vida dela é que tinha um carcereiro com coração que trocava os bilhetinhos para eles na prisão. Isso não é lindo? A Anis da Superior falou isso. É. Ela
Olha, também Ela trocou com um grande escritor. Quem é? Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, olha, então, ela Vocês namorou assim, trocando cartas, bilhetes, né? Porque era o que dava para fazer, né? Mas assim, mas verdadeiras cartas de amor, né? E isso fez com que eu olhasse para Rosa, eu falei assim, ela é doce. Ela é doce. E aí eu precisava de uma coisa que eu falei assim, ela dá bronca, tudo, mas ela não pode ser aquela que dá bronca como o Thiago dá, entendeu? Que vai, pé. Eu falei assim, ela tem que... Eu falei, eu sei, ela é mineira. Porque mineiro, mesmo dando bronca, parece que ele tá falando ali do coração, né? Mesmo falando, menino, com essa blusa, não tô aguentando mais. Tem gente de Minas aqui, né? Tem? Tem aqui, ó. Ah, mineirinho. E aí eu fui atrás do sotaque mineiro, eu sou de Ribeirão Preto, e fiquei muito em Franca, e lá era mais uma cidade mineira do que uma cidade paulista, né? A gente falava ó, olá, uai, né? Essas Uai. coisas tudo a gente falava. Ui. E aí a doçura da Rosa veio desse lugar, sabe, amor? Eu falei assim, ela É bem legal isso que você está falando, porque ela não é o estereótipo da revolucionária, né? A Rosa, né? Ela tem a doçura, a contradição, né? Que eu estava te falando. Na hora que ela pega a arma, ela pega a arma, mas ela tem essa contradição, né? Do afeto, né? Que você fala das cartas que trocaram. E do se divertir, né? Isso. Eu falo, você não se diverte com nada, não? Né? Poxa, né? E é tão legal retratar isso, porque realmente existiu, né? Você Sim. tinha que ter uma válvula de escape. É. Não podia ser só aquilo, né? Não podia, e como na Porque a história não resistência- conta isso, né? Porque como na resistência, a vida é igual, assim, né? Tem gente simpática, tem gente antipática, tem gente chata, tem gente engraçada, tem gente medrosa, tem gente corajosa, tem tudo. E isso eu acho que traz uma humanidade pro filme, né? E esses lugares, o Michel Bercovitch como arquiteto, né? Estando na resistência de uma outra forma e também indo lá pro ponto dele, me deixa que agora eu tenho o meu ponto, né? Isso tudo, eu acho que essa pesquisa do Tony, eu lembro que quando a Dulce assistiu ao Cabra Cega, ela falou que o filme tinha sido cura para ela, porque ela sofreu muito da forma como esses verdadeiros heróis, né, foram retratados nos livros, nas escolas, nas aulas de moral e cívica, né, e pessoas que foram tatuadas mesmo pro resto da vida. Ela tinha um problema na coluna, ela tinha um monte de problema. O Alípio, que foi um dos caras que assessorou o Tony, o Alípio andava com uma bengala por conta da tortura, né? E ela ficou muito feliz, ela ficou muito bem, assim, quando ela assistiu ao Cabra Cega. Então, acho que o Tony conseguiu trazer esse lugar da humanidade, né? É um filme que retrata, mas você acabou de falar, ele traz o humano, né? A vida das pessoas, a humanidade das pessoas, né? Porque não é chapado, né? Não é o revolucionário chapado que a gente ouve, né? Aquele que vai na guerrilha, né? É um ser humano. Que estava ali lutando pelo país, lutando pela liberdade, né? E se hoje a gente está aqui, inclusive assistindo a esse filme, é muito por conta dessa geração, né? Mas aí eu pego um gancho, que é aquela sacada que olha os apartamentos, a sociedade não está nem aí, Nem né? aí. Mas foi o tempo que foi. A mãe do Leonardo, Dona Paula, uma mulher incrível, incrível, doce também. Ana Paula é uma inspiração também para
Rosa. A mãe do Leonardo, conforme a gente foi estudando, ele levava os papéis e os depoimentos das torturas, porque as pessoas, para poder receber uma pensão, né, e tudo, elas tiveram que relatar. E a gente teve acesso a tudo isso, né? Tem livros hoje e tal, mas na época a gente teve acesso a tudo isso. E o Léo levava, ele estava morando com a Dona Paula e com o seu Noé, ele levava para casa. E a Dona Paula começou a ler. Nossa. E ela falou para ele, falou, meu filho, eu não sabia que tinha acontecido isso no Brasil. Né? E nesse sentido, eu acho o filme muito importante também nos dias de hoje, porque a gente está vivendo um apagamento e uma construção de uma outra narrativa através das fake news, né? Através desse lugar que se tornou a rede, né? Que é muito perigoso, né? E é bem isso mesmo, eles olhando para aquele apartamento, as pessoas tocando a vida, nem sabendo que isso estava acontecendo, porque não chegava na mídia, não chegava em lugar nenhum. Tem uma passagem da Elizabeth Bishop, aquela poeta que viveu na mesma época no Rio de Janeiro. Tem uma passagem, numa das cartas que ela escreve, ela fala assim, a revolução só existe não sei aonde, porque tem umas bandeirinhas na rua e é só isso. Então, assim, a visão daquele que veio de fora, daquele que é de outra classe, né, é completamente fora. Né? E porque também o golpe, né, ele, de uma forma, como dizia Oswaldo de Andrade, a má antropofagia, a baixa antropofagia, né? Eles comem do discurso revolucionário, né? Eles comem e eles vomitam esse golpe como se fosse revolução. Como se em 31 de março tenha acontecido uma revolução. Eles não se assumem como golpistas, eles se assumem como revolucionários. Há uma inversão, é o que o Oswald chama de baixa antropofagia, né? E a gente vive muito isso hoje, né? Também... Tá. Odé, fala um pouquinho da direção do Tony, como que foi dirigir você. Foi o primeiro filme, Dé, que vocês fizeram juntos ou teve o outro anterior? O Latitude foi o Latitude. Que foi uma aventura também, se vocês puderem assistir, é um filme muito bonito, radical. Ele é experimental total. Ele é muito radical, mas eu gosto demais, ele também é muito, muito, muito contemporâneo, assim. Ele traz a questão da mulher. O Tony, ele é um diretor que ele vem desse lugar que eu falei, né, da fotografia. E, por exemplo, o primeiro filme dele, na verdade, é um documentário. Ele tem uma alma de documentarista também. O Tony tem vários documentários. E eu sinto que em toda a obra dele, esses lugares se encontram, sabe? O documentário, ele acaba transbordando na ficção. E a ficção também contamina o documentário. O Dia de Festa, se vocês tiverem como assistir, também tem aí nas plataformas. O Dia de Festa é um filme que eu começo a assistir e eu falo, nossa, mas isso é uma ficção. Ele arma a câmera de uma forma, ele escolhe contar de uma forma que você fala, meu Deus, não é um documentário, é uma ficção, mas não, é um documentário. E ele, como diretor, ele sempre teve uma paixão muito grande por atores, graças aos deuses. E ele nunca abriu mão de estar junto. E para ele, essa coisa do ensaiar era muito importante. Porque ao ensaiar,
ele também ia descobrindo o filme que ele queria fazer, sabe? E ele sempre acreditou muito na potência dos atores. Então ele não se privou desse lugar que para nós, atores, foi muito bom. Foi incrível, foi incrível. E ele tem essa coisa que ele alimentava muito a gente com material, com livros. Ele conhece muito esse período, ele conhece muito sobre política, sociologia, né? Então ele alimentava a gente demais, assim. E foi muito gostoso, assim, a gente começou a se chamar de companheiro, sabe? Era um filme muito pobre, tinha pouquíssimo dinheiro, não sei como a gente conseguiu fazer esse filme. Eu ia perguntar isso, porque é um filme que ninguém ia dar dinheiro para ser feito. E era uma época que ainda não tinha tanto os editais, o dinheiro era muito curto, né? Eu fico vendo aqueles quadros todos, eram da casa da minha sogra. Tem roupa, porque eu tinha muita roupa da década de 70, que eu sempre comprei muito em brechó e tudo. Tá tudo lá, sabe? Assim, tem uma coisa muito caseira. Sim. Ele foi até procurado por um grande produtor que ia produzir um filme de época, né? Na época, em 70. E quando ele ficou sabendo do orçamento do filme, ele falou, não, Antônio, eu nem tenho o que conversar com você. Não dá, é outro filme. Porque foi tudo muito na guerrilha. E isso eu acho que está na tela também. Essa coisa, ele imprimiu um set muito companheiro, sabe? E a gente tinha muitos jovens. A Mariana, inclusive, trabalhou nesse filme. Porque só os cabeças das áreas que eram profissionais top. Né? O Adrian, o Chiquinho na arte. Como vocês conseguiram dar a Fernanda Porto com o Chico Buarque? Dulce Maia. A Dulce Maia era muito amiga do Chico, mas muito amiga do Chico. Chico é um cara bacana, a gente, lendo o livro lá, a biografia, a gente descobre que ele foi, inclusive, sócio do Lula, né? Quando o Lula foi mandado embora, e ele era sindicalista, né? A turma toda que fez aquela grande greve foi mandada embora. E aí o Lula, ele falou, mas como eu vou continuar no sindicato se eu não sou mais metalúrgico? Aí lá teve uma ideia, vamos montar uma metalúrgica. E a gente vai fazendo as coisas e tudo. E ele falou, mas a gente precisa de alguém para entrar com dinheiro, a gente entra com o trabalho. E o Chico entrou com dinheiro. Nossa. O Chico é incrível, o Chico bancou durante muito tempo uma casa que abrigava crianças abandonadas ou que os pais não tinham condições porque tinha que trabalhar e tudo, não tinha condições de criar, lá na Cunha. Ele dava o dinheiro para a Dulce. E a Dulce, muito amiga dele, ligou para o Chico, falou, Chico, o filme não tem dinheiro, o Tony quer gravar o Roda Viva com você e com a Fernanda Porto. O Tony falou que vai aí no Rio conversar com você, e ele também não tem dinheiro para pagar as músicas, porque não tinha mesmo. O empresário dele do Chico, lá que cuida das coisas, porque na música é diferente, né? Tem os negócios lá que cuidam das músicas, tudo, ele é muito firmão, assim, então não dava nem para usar o fonograma original, porque talvez custasse o valor do filme. Sim. Né? Então a Dulce
arrumou, era naquela época que tinha videocassete, sabe? O Tony botou no videocassete o filme Mandou para ele. e mandou para o Chico assistir e foi para o Rio de Janeiro para conversar com o Chico. E chegou lá no apartamento do Chico, o Chico lá com uma coisa super tecnológica que montaram para ele, tudo. E falou, olha, Tony, eu só preciso te contar uma coisa. Eu não consegui assistir o filme com cor. Então eu assisti preto e branco, mas eu achei lindo. Essas coisas ninguém sabe, só vocês que estão sabendo. Coisas do Chico. Não, mas aí o Tony ficou puto. Falou, não. O Tony falou, não, você precisa assistir isso com cor, não é possível. Eu sei que o Tony ralou lá naquela tecnologia, também não conseguia botar cor, não. Mas ele falou, não, mas eu gravo. Eu amei o filme. E aí foi o Chico lá pro Rio. A gente gravou num lugar que tinha lá perto de casa, perto ali da Rebouças, do filho da Elis, o estúdio dele. João Marcelo. O João. A gente foi lá gravar, que a Fernanda conhecia e tudo. Mas foi incrível esse dia também, porque Tony dirigiu tudo. Eu lembro que o Chico queria comprar um vinho, porque ele ia visitar uns amigos, queria levar alguma coisa, né? Não, o Tony já escolheu o vinho com ele, já fez isso, não leva esse, você vai comprar aqui, você vai fazer isso e tal, assim, bateu muito o santo dos dois, assim, e o Chico foi muito generoso. Liberou. E veio gravar. Veio gravar. Assim, É muito generoso, porque ele não faz muito isso, né? Quer dizer, ele faz, ele é uma pessoa generosa, mas ele é metódico, não sai de casa. Mas... acho que bateu no coração dele o filme, assim, ele gostou, né? Porque senão ele não faria. E veio pra cá, gravou, e foi muito bacana, assim, uma memória gostosa, assim. O filme teve muito isso, apesar da falta de dinheiro, ele tinha muito esse ímpeto do companheirismo, assim, isso eu lembro que a gente terminava o dia e ia todo mundo para um boteco, assim, tipo aqueles bunda de fora, sabe, que é assim que chama no Rio de Janeiro, que é muito pequenininho, que você fica no balcão e a bunda fica para fora. E a gente ia para um boteco desse, assim, a equipe inteira, os maquinistas, a gente e a molecada, porque como eu disse, só os cabeças eram profissionais top, o resto era tudo jovem, estagiário. Assim, foi um filme formador nesse sentido, ele ensinou muitos profissionais a estar, porque tem um jeito, tem uma mecânica muito própria o cinema no cinema as pessoas estão acostumadas com a foto do glamour, no dia da estreia, aquela coisa, a gente se arruma. Eu assisti no Palácio dos Poderosos. Pois é, a Dulce Maia estava lá, como Alckmin, né? E isso foi um programa que o Tony que conseguiu. Ele falou, não, o cinema tem que ser abraçado, tem que ser... E aí ele conseguiu, o Alckmin gostava dele, chamava ele de Tony Ventura. Eu falei, Tony, tudo bem. E ele conseguiu fazer estreias e isso deu um prestígio pro cinema paulista, sabe? Foi muito legal. Muitos prêmios, foi muito bacana. E ele foi um dos primeiros, né? Conseguiu fazer essa temática. Sob esse ponto de vista, né? Tinha tido o Que É Isso, Companheiro, que foi muito polêmico, né? As pessoas se sentiam, as pessoas da geração que foram torturadas e tudo, elas não se sentiam à vontade com aquele filme, né? E sempre esse lugar de colocar essas pessoas como terroristas, sendo que elas estavam lutando pela liberdade, né? Era uma reação a uma turbulência do Estado.
Estados Unidos estava matando, estava assassinando, estava torturando, né? E Aquele cartaz chegou a ter aqui, não. Aquele cartaz tinha, né? um dos bares que tinha aqui, na cidade toda, no Brasil todo. É, E que pena que a gente não guardou no cartaz aqui. Mas tinha uns que tinham 15, 20 pessoas pois com é. o nome embaixo. Eu fui à USP, assim, a quantidade de professores que perderam a cadeira, né? Físicos, matemáticos, arquitetos, professores de pedagogia, de tudo, assim, foi uma truculência mesmo. O Chico foi uma das primeiras vítimas do bolsonarismo. Ele estava entrando no restaurante do Rio e foi atacado. Eu lembro Foi a disso. primeira notícia que eu li. Mas ele esperou o Lula ser eleito para pegar o Camões. É Ele Pegar? falou. Foi lá. Foi em Portugal. Ele falou, eu não quero ganhar esse prêmio Foi. do Bolsonaro. Aí o Lula Ele entregou. esperou. E não só, o Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa, tinha que assinar. É, O presidente do o Brasil. presidente tinha que E ele fazer. falou, não, deixa ele sem assinar mesmo, eu não quero a assinatura desse homem num prêmio tão importante para mim. É um reconhecimento, ele esperou e o Lula ganhou, assinou e o Lula foi. Recebeu uma. Foi lá no dia do... Afinal de contas, eles já foram sócios, né? Eu achei incrível essa história No aqui. impeachment da Dilma, o Chico que acompanhou o Lula. Assim, políticos deviam ter bastante, claro. Mas o Chico foi junto. E ele não é filiado ao PT. Não é. Eu também não sou. Apesar de eu batalhei muito, eu trabalhei muito pro Lula Livre. Eu, junto com um coletivo lá de São Paulo, de teatro, mulheres, né? A gente começou um movimento que fui eu até que dei o título, que é Central de Cartas Lula Livre, porque tinha o filme Central do Brasil e a gente ia com prancheta para a rua, para a Fila dos Remédios, no HC, para o Anhangabaú. Eu comprei para todas as meninas e para mim também um banquinho de pescador, porque o Lula gosta de pescar, né? E a gente abria aquele banquinho de pescador e as pessoas ditavam as cartas. Isso virou um livro maravilhoso, vale a pena ler. Tem cartas assim, nossa, meu Deus do céu. Vocês fizeram, né? A apresentação com as cartas. Vocês leram, né? Porque teve o lançamento do livro. E aí eu fui convidada para ler uma das cartas, a central de cartas Lula Livre. Assim, a gente ia 2 vezes por semana, no horário do almoço. A gente ia para a rua, marcava um lugar e de final de semana a gente ia para o Minhocão para escrever cartas para o Lula. Foi uma experiência... Nessa época eu tinha uma camiseta Lula Livre. E eu fui expulsa de um restaurante aqui no final. Porque eu estava com a camiseta. Não vou falar, todo mundo conhece. Mas que horror. Há uma inversão da história que ninguém conhece. Filme, ninguém sabe a história. Como né, os militares colocaram o golpe como a revolução. E na verdade não é. Foi um golpe. Impeachment também, né? Também. Um golpe. Eles tratam como um impeachment e foi um golpe. Hoje a gente. Nada como a história, né? A história, né? Uma hora a verdade vem à tona, né? E hoje a gente vê que foi um golpe mesmo, né? A gente dizia que era, mas eles faziam a defesa e hoje está claro. Fala. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou sair do tópico, uma pergunta mais voltada para o cinema que eu queria fazer. Tá. Eu pensei, você estava falando do Que Isso Companheiro, né? Aí a gente tem o Cabra Cega. Você acha que o batismo de sangue se insere nessa linha do cinema do Cabra Cega? Do Cabra Cega. E aí eu queria uma continuação da pergunta. Você acha que Carlos Marighella continua essa linha? Ou não? Sim. O filme do Marighella? Marighella. Eu acho que
ele foi muito feliz na construção daquele filme. É um filme muito importante. Esses filmes que a Ana Paula está citando são filmes que tratam desse assunto, né? E olha, porque o Marighella, ele era um revolucionário, né? Ele tinha essa coisa da rosa. Ele escrevia poemas, né? Ele é um cara exuberante, né? Com muita vida. Apaixonado e apaixonante, né? E eu acho que o filme traz esse lugar. O filme é muito feliz. Ele é doce no filme, né? Mas ele era, quem conheceu o Marighella, Porque a diz gente que... tem essa imagem, né? Do guerrilheiro, da águia, né? E ele era doce. E assim, e esses caras, assim, a esquerda se dividiu muito, cada um achava que tinha que ir por um caminho. Eu acho orgânico também o caminho que eles... Não estou julgando se foi certo ou se foi errado, porque realmente é aquilo que o Jonas fala, né? O Mateus, a gente sequer conseguiu trazer o povo para nossa causa, vai morrer todo mundo, né? Assim, não pode, não dá. Mas foi uma forma também que eles encontraram de resistência. Né? Eles acreditaram que eles iam conseguir fazer e que o embate tinha que ser no mesmo nível, né? Mas eu os vejo como os verdadeiros heróis do Brasil. E o Marighella é uma personagem, assim, é um ser humano excepcional. Ele era do exército. Era. Mas o Prestes também era do Exército. O Exército tem uma ala, não sei como está hoje, eu não teria como falar sobre isso, porque os militares, isso eu acho que se perdeu. Assim, eles tinham pelo menos uma coisa que é interessante, que é um nacionalismo, né? Então, lutar não tinha essa coisa de privatizar tudo, de acreditar que era estratégico ter uma Petrobras, o petróleo ser nosso, né? Tudo isso, né? Hoje eu acho que se perdeu muito, mas tinha gente lá dentro com essa perspectiva, né? E deserdaram, né? Assim, foram, não deserdaram, mas saíram, né? O Prestes. Tem alguns pesquisadores... desculpa, amor. Desculpa, pode falar. Tem alguns pesquisadores que vão falar disso, que essa ala do Exército, ela vem ao longo do tempo da construção do Brasil enquanto república, essa ala vem impedindo vários golpes na tentativa de amenizar algumas coisas. Tem alguns pesquisadores dentro da área da história, enfim, que vão defender essa tese. E é mesmo, né? Odé, voltando para a atuação, o que você está fazendo? Como é que você está fazendo, levando sua vida, sem Tony, cuidando dos seus filhos? Para mim foi muito difícil, né, Bruno? Desculpa, mas eu tenho que perguntar. Foi muito difícil e eu tinha uma coisa que eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir voltar para o palco sem o Tony, sabe? Porque é aquilo que eu te falei, né? Metade da minha vida eu vivi ao lado dele e a gente sempre trocou muito nesse lugar. O Tony assistia as minhas peças, os meus filmes, mas principalmente nas peças, porque a gente fica em temporada, ele ficava no pé dos diretores, das diretoras, ele via que tinha alguma coisa errada. É que as pessoas adoravam o Tony. E a Débora de Bois, que a última peça que eu fiz, que foi a Glauce, que também é uma grande atriz brasileira. Aliás, essa peça foi premiadíssima. A Débora ficou muito falada fazendo essa peça. E a premiadíssima no sentido de conhecida, né? A Glauce foi uma atriz. Um patamar assim, Fernanda, sabe? Mas morreu muito cedo. E um patamar Cacilda, assim. Ela lutou muito pra gente ter a regulamentação da nossa profissão, sabe?
E ele ia assistir a Glauce, ele amava essa peça. Porque como a Glauce, toda a referência que eu tinha da Glauce era o cinema, mas apesar das pessoas falarem que ela no teatro era uma loucura, o Abujamra tinha loucura por ela, eu acabei, e como não tinha cenário nenhum, a peça, sabe? Porque eu falei pra Dé que eu achava que a peça era naquele instante que a gente imagina quando alguém está morrendo, que passa um filme, Sim. sabe, na cabeça. Então, para mim era aquilo, ela já tava entre o céu e a terra, sabe? Ela não estava mais naquele instante. E ele amava, porque tinha um tom muito cinematográfico, eu tinha uma gestualidade que eu trouxe dela, e as coisas se embaralharam muito na Glauce, porque às vezes eu achava que era eu que estava falando. Foi uma das peças mais difíceis que eu fiz, porque ela era muito semelhante a mim. E o que eu gosto muito nas personagens é justamente a diferença. O que tem de diferente de mim, sabe? Que vai me encantando, que vai me ensinando e tal. E o Tony tinha um barulho de uma máquina de fumaça. Nossa, esse Tony, ele ligava para Débora e falava, a gente tem que resolver esse barulho. Porque ele muitas vezes assistia. E a gente tem que tirar esse barulho. Eu sei que, olha, a Débora acabou levando, porque a gente descobriu que era o ventilador. Ela levou o ventilador da casa dela, a gente pendurou, fez uma traquitana lá para poder atender o Tony. No último dia, a Dé falou para ele, assim, Tony, hoje eu não quero ouvir nada. Ele falou, não, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Então foi muito difícil para mim, assim, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí a Regina Braga e o Renatinho Borg, eles falaram, volta pro teatro. Eu falei, mas eu não consigo pensar em criar nada agora. Eu falei, não, você tem um monte de peça. E aí o Renatinho Borg, que é muito querido, que está em cartaz lá em São Paulo agora, eu faço uma peça com ele. Gente, Renatinho Borg é uma lenda do teatro brasileiro, né, Débora? Tá com 88, 88. Tá estreando uma peça essa semana. Sexta-feira. Ele um dia ligou pra mim, em junho, e falou, Dedé, ele me chama de Dedé. Dedé, você quer voltar agora? Eu falei, Renatinho, acho que ainda não consigo. Não tenho força. Ele falou, tá bom. Aí, julho, ele ligou outra vez. Dedé, você quer voltar? Eu falei, eu quero. Aí, 2 semanas depois, ele me ligou e falou, a gente estreia agora, começo de agosto, oficina. Aí eu entrei em pânico. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Meu Deus, a gente vai estrear uma oficina. Eu faço uma menina de 25 anos, que é a Joana, Santa Joana dos Matadores do Brest. É uma loucura, eu carrego a peça, eu canto. Eu falei, eu tô ferrada, eu não tenho força. Como é que eu vou aumentar minha aura para tomar todo aquele teatro, que é um teatro muito específico, assim, você tem uma passarela de 60 metros, sabe? É uma loucura aquele teatro, você tem gente em cima, você tem gente do lado, você tem gente atrás de você, é uma doideira. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí fui, sabe, estudei o texto, fiquei lá falando o texto, fui lá no Renatinho, passei com ele as coisas e tudo. Chegava sempre no teatro pelo menos 3 horas antes, e a peça tem 3 horas e meia, 4 horas. Então foi uma coisa, mas foi muito importante, porque me deu contorno, eu comecei porque eu estava muito etérea. E é incrível como dar espaço ao outro, sabe? Que eu acho que é isso que a gente faz na nossa profissão. O outro começou a me encarnar, sabe? A dar contorno mesmo.
E logo após essa temporada, eu terminei agora, eu fui chamada para fazer uma série, e uma série muito legal. Aliás, ela está hoje, a primeira página do Caderno 2. Aquela da a Camila semana. Baker. Ah, Camila Baker foi uma peça que aconteceu em São Paulo, que é a história de uma diva, dona de um teatro do começo do século e tal, do século passado, né? E ela era feita, as personagens eram feitas por homens. E foi muito legal, assim, lançou o Brit, muita gente fez. Era um acontecimento na cidade de São Paulo, tinha ainda aquele horário da meia-noite. Muita gente fez, mudou muito o elenco. E as pessoas iam outra vez para ver aquele ator fazendo aquela personagem, mulher, eles se montavam todo e tal, e faziam. E agora virou série. É o Maurício Xavier que faz a Camila Baker e o nossa, essa tá péssima. O Schroeder, que faz a Virgínia, que é a irmã, que é uma irmã perva, que quer pegar o papel da Camila, que é bem, muito bonitinho. E eu faço uma personagem, a velha Roots, que ela tá aposentada, é um fantasma do teatro ela. E ela tá aposentada há mais de 100 anos, ela fica puta da vida, porque ela tava num carteado com a Dercy Gonçalves, o Nelson Rodrigues e o Zé Celso, e chegou a Bibi e o Procópio Ferreira gritando: Camila, Camila precisa de ajuda, vão demolir o teatro de Camila, e ela tem que voltar. E ela tava com uma canastra real. O Vladimir Capella era o parceiro dela, ela teve que entregar na mão do Vlad para ele bater no lugar dela. Ela não teve esse prazer, ela ficou puta da vida. Desce lá pro teatro, vai pro teatro nervosa, mal-humorada, porque não pôde bater com essa canastra real limpinha. E foi uma personagem também que me ajudou muito, sabe? Foi uma coisa tão louca, porque toda vez que eu estava no palco, que eu ia pro teatro, eu ia pro set, me vinha uma força vital, um encantamento pela vida, sabe? Então eu sou muito grata a esse nosso ofício, assim, porque ele regenera, ele tem sido cura para mim, assim. Eu acho que a gente tem uma postura, né, muito de oficiante mesmo, né, de trabalhadora, e eu acho que... muito obrigada. Eu acho que o teatro e o cinema foram muito generosos comigo agora, sabe? Não dá tempo, né? Tem que ir, né? E é esse lugar do outro, como o outro me ajuda, sabe? Aí vem até a frase, assim, numa outra dimensão do Carlito Maia, que não precisamos de muita coisa, apenas uns dos outros. E na nossa profissão, no nosso ofício, a gente vive isso de forma radical, né? Total. Radical. Nossa, depois dessa. Pode encerrar, né? Podemos, né? Que a gente já está aqui bastante Só uma tempo. perguntinha, assim. Para ter noção do que é cinema, né? Porque o cinema é uma coisa muito distante da vida cotidiana da gente. Quanto tempo entre início de pesquisa, produção
Eu acho que 2004. A gente estava pensando nisso, era 2005 ou 2004? É, eu vi no Acho que Apple na- TV 2005. Na internet eu vi em 2005 também. 2004, eu acho que ele estreou em 2004, a gente filmou em 2002. Eu sei porque eu vejo meu filho lá na tela e ele tá com 2 anos ali. Uma daquelas cenas dos Dos vizinhos. vizinhos, aquela criança que aparece, é meu filho. E o Edu, que esteve aqui com vocês, ele foi lá na minha casa, porque eu precisava, ele estava finalizando o Latitude Zero, e o Theo nasceu em 2000. E o Edu foi lá em casa porque ele precisava do choro de uma criança. Que ele Latitude Zero. Então ele montou um set de gravação Para captar o som do Theo. do Theo chorando. Então, quando eu vejo o Latitude Zero, que eu ouço aquele chorinho, eu sei que irrita as pessoas, porque quem não é mãe, às vezes, não entende o que é o choro da criança, né? Porque a criança sempre chora. E se acostuma, você sabe até quando o choro é pra valer, quando o choro é nhenhenhen, sabe tudo, né? Quando é birra, sabe tudo. E ele gravou, ele pôs uma aparelhagem lá no meu quarto e do Tony, e ainda tinha isso, porque o nosso quarto era mais distante da rua, então foi no nosso quarto para não pegar barulho nenhum. E eu lembro Não era no estúdio, era no quarto. eu lembro que eu pus um carrinho, o Theo era muito bebê, eu pus o carrinho do lado da minha cama, porque eu falei, ai não, gente, eu vou ter que ir lá no quarto, pegar, trazer um nego aqui, já tava no fubá. Aí eu botei um bercinho, que aí o berço acabou ficando muito tempo como o carrinho como berço. O berço do Theo. Porque ele era pequenininho, cabia ali, não tinha problema, do lado da minha cama. Então ele começava a chorar, tudo ia lá, ligava a aparelhagem. Parecido, né, João? Ô, Dé, tá respondida a pergunta. Dé, eu só tenho a agradecer você estar aqui. É um prazer, uma alegria ter essa pessoa que você é aqui, viu? Trazer o Tony para todo mundo conhecer, né? Porque é um cinema incrível dele. E eu espero que isso tenha levado a vocês alguma coisa sobre cinema, né? Como se faz cinema, como se cria, como se produz, como se realiza, né? Porque eu acho que vendo o filme, conversando com a Dé, a gente tem ideia de uma dimensão de cinema, né? Não é? E a diversão de um cineclube é esse ajuntamento. Porque todo mundo tem na sua casa a possibilidade de ver filme hoje, né? Vamos, que não é nem alugar, né? Como a gente fala. Nem é alugar, é só facilidade. ligar, comprar, né? Mas não tem essa respiração conjunta, esse olhar conjunto, essa conversa, que eu acho que cada vez mais a gente precisa resgatar essa convivência, e a arte é o caminho, né? De conviver através dela, né? Porque todo mundo vai numa reunião social, como diz a minha mãe, vai jantar, vai beber, vai, né? Tá todo mundo, mas assim, é tão legal a gente ver um produto artístico em conjunto. Tem uma diferença, não tem? Completa. Então eu acho que é isso que a gente precisa alimentar. Eu queria te agradecer mais uma vez. Nós vamos tomar um lanchinho ali no quintal. A Débora nos deu hoje duas grandes satisfação. O filme, e você deu uma palestra aí agora, né? A gente já escrito tudo isso para a gente ver que essa moçadinha que está se formando. E eu que conheço um pouquinho, revive muita coisa, traz muita coisa de época, de história. E você deu uma palestra. Essa turma que está aqui, aqui até aqui, eles são de teatro, Kaique também. Que legal. E eles estão fazendo cálice aí agora. E eu falei para eles que eles tinham que ver. Esse aqui foi vice do candidato ao PT. Candidato do PT aqui. Que legal, que legal. Enfim, estamos aqui reunidos e eu agradeço demais, viu, você está aqui. Eu estou muito feliz. E a gente vai lá agora, lá pro quintal, tomar um lanchinho e cortar um bolo, porque foi aniversário da Rita
Então hoje tem. Olha lá, Rita. Ela tá Rita. Com essa celebração. Essa celebração. E é isso. Eu acho que nós vamos ter ainda esse ano, mais uma atividade aqui de cinema. Nós estamos indo agora, quarta-feira, para quem não viu o Meu Bem Querer, nós vamos passar aqui para duas classes da Unipinhal, Pedagogia e Letras, que eles vão vir aqui para assistir ao filme, e depois a gente vai fazer algumas coisas no bairro. E para encerrar o ciclo desse ano, a gente vai ter a Simone Unes, que ela é a gerente do Cine Sesc em São Paulo, que vai estar apresentando um filme aqui muito legal. É o documentário da Helena Inês, que a filha fez. Que a Sinai. A Sinai. A Sinai. Sinai é Sinai. Sinai. A Sinai. A Helena Inês é um outro mito do cinema. Ela foi o Alexandre trabalhou com ela, fez ator com ela. Eu não sou ator, não, sou cara de pau. Mas eu fiz um filme dela, esqueci o nome, A Moça do Calendário. Tá. E Ela tá em cartaz agora. ela tá Tá dirigindo uma peça. Um vestido de noiva. Não, ela não veio. Não. Quer dizer, até agora não sei. Não sei se a gente vai ter. Mas é uma pessoa assim, da área do cinema incrível, porque ela foi esposa de Glauber Rocha e depois esposa de Rogério Scarzello. Que são dois mitos do cinema nacional, né? E é um filme que a filha conta a história dela, é um documentário. E é raro passar esse filme, então é importante para a gente ver. E a Simone, eu acho que é uma figura muito interessante, porque ela está ali no coraçãozinho, né, do cinema, que é... É o melhor cinema de São Paulo. Eu adoro o Cine Sesc e a curadoria, né, o que a gente assiste lá, é o tipo do lugar que você não precisa saber o que está em cartaz. Você vai e entra na sala. E é super... Vai ser bom. E é super barato o ingresso. Muito porque barato, é do Sesc. e é uma tela linda. Maravilhosa. E eles são generosíssimos, porque a Simone, o Gilson antes, eles sempre... O Adolfo, acho que passou por lá. Eles sempre deixam a gente exibir o filme de manhã, sabe, para a equipe ou para fazer teste de luz. Como é que chama? Cabine. Mas é antes da cabine, porque a cabine já vai os jornalistas vão e tal, né? Às vezes é para corrigir o rosto. E a Simone é daqui. A Simone é pinhalense. Eu não sabia, eu vou mandar uma... Ela é filha de um cara muito legal, que fez muita coisa aqui em Pinhal, Marcos Jungs. Ele era conhecido como Lê. Não sei se alguém conheceu aqui. Ele é da minha juventude, assim, era amigo do meu pai, meu irmão. E ele era também um ativista cultural dele, sabe? Ele que construiu aquele supermercado que hoje é o Cubatão. Foi ele que construiu, ele tinha um supermercado ali. E a Simone já faz tempo que trabalha no Sesc e agora está gerenciando esse cinema. A gente está muito junto, a gente conversa muito com ela indica coisas, dá ideias e tal. E ela vai trazer muita coisa para nós também, não através do Sesc, mas através dela. Até desse lugar de gestar a cultura. Ontem ela esteve aqui, nós batemos um papo de 1h30 e foi muito legal. Fala, Tina. Não, eu queria falar duas coisas, assim, Olha, que eu acho uma coisa importante. Não sei o que a Débora vai achar. Mas o velório do Tony foi na Cinemateca. Foi lindo. Foi maravilhoso. Isso foi um pedido do cineasta, sabe? Porque eu nem tinha condições de cuidar de nada. Eu não cuidei de nada. Os cineastas, o Roberto Gervites, o André Montenegro. E eu acho que foi bonito, assim, porque dali, como eu fiquei muito exposta, eu dei entrevista até pro Fantástico, tinha uma imprensa muito grande, e eu pensei, o que o Tony faria? E eu falei, eu sei o que ele faria. Ele falaria da importância da regulamentação do VOD,
que essa é uma questão para lá de cultura, é uma questão de soberania. E eu então aproveitei os espaços que eu tive falando desse desejo do Tony de uma política estruturante para o audiovisual no cinema brasileiro. Então eu acho que ele ficou feliz. Tá vendo como é diferente? Ela não chorou a dor dela no Fantástico, né? E pegando esse gancho. Dava certo, né? Deve ser também. Eu falei, Mulher do Tony não dá. Se for para essa coisa, ele vai ficar bravo. O que o Tony, qual seria a direção? Né? E pegando esse gancho, né? O Tony agora vai virar lei, né? A lei Tony Venturi. Figali batizou a PL que a relatoria é do deputado André Figueiredo, hoje chama Lei Tony Venturi. Débora, muito obrigada. Gente, eu vou pedir para vocês irem devagarinho pro quintal, que ainda tem que levar as coisas, tá? Mas pode caminhar. Ó, nós vamos fazer a foto lá embaixo. E ensinar o grito de guerra. Tem uma frase aí no Cabra Cega que virou o bordão do movimento de moradia do centro da cidade de São Paulo, do MSTC, que é: quem não luta, tá morto. Né? Achei que vocês já estavam acomodados. Você não tem fio, né? Acho muito triste seu cabelo. Por quê? De ter cortado. Mas já faz tempo. Faz, é verdade. E aí, tudo bom? Muito tempo vendo a mesma cara. Verdade.